Bom dia a todos, esse aqui é o podcast Sem Alienação, e hoje nós vamos continuar a saga do livro Maléfico pelo Design. Se você não viu os outros episódios, eu recomendo que você dê uma olhada, porque esse aqui é só a continuação, esse aqui é o terceiro episódio, mais especificamente o episódio sobre a gula. Aqui a gente vai tentar entender como que manipulam você usando a gula que você tem. O livro, para quem não viu os outros episódios, mais um resuminho, ele é um livro que ele traz a abordagem de como que empresas, como sistemas, ele é focado em designers, ele é um livro para designers gráficos, de experiência do usuário principalmente, e ele ensina esses designers o que as empresas fazem para induzir os usuários a uma determinada ação. Ele é um livro que ele é puramente o que fazem. Ele não traz nenhuma abordagem moral, ética ou discussão do tipo, então a gente também não vai fazer no podcast aqui. Aqui é apenas para dizer para você o que fazem para você tomar decisões melhores, para que você entenda o que estão fazendo contra ou com você. Algumas vezes é contra você, né, o seu interesse antagônico ao outro grupo, às vezes é interesses mútuos. Bom, o episódio de hoje é sobre a gula. Para entender um pouco melhor sobre do que se trata isso, vamos definir melhor esse negócio gula. A gula, o livro traz essa definição, é o seguinte: é quando a gente consome mais do que o necessário, chegando ao ponto de extravagância ou desperdício. Então você consumiu algo mais do que era necessário. Gula. Isso aí pode ser tanto em questão de comida ou consumo de bens materiais, compras e tudo mais. Você compra coisas que você não precisava. Gula. Você comeu mais do que era necessário. Gula. Escassez, exclusividade e o medo de perder estão por detrás da gula. A gente vai falar um pouco mais sobre esses tópicos, assim, mas existem fenômenos ali da sua cabeça que meio que te induzem a ser guloso, digamos assim, tá? E isso aqui é um ponto fraco, tá? É algo que tá na tua cabeça, digamos assim, tem a abordagem religiosa do porquê que o livro usa os 7 pecados capitais, né? A gula sendo um deles, no caso. E apesar de vir dessa ideia, desse conceito mais religioso, digamos assim, que mais está associado à coisa religiosa, o livro ele não traz nada religioso propriamente dito. E aí a nossa ideia aqui é entender assim, bom, se todo mundo tem um pouco de gula dentro de si, porque o ser humano apresenta esses comportamentos, como que podem usar isso contra nós mesmos? Algumas vezes é a nosso favor, mas a grande maioria das vezes é contra a gente. Então, esse episódio a gente vai definir um pouquinho mais como que pegaram esse conceito e estão aplicando com você, provavelmente diariamente. E coisas que você nem percebeu. O primeiro ponto que o autor traz é como que as empresas elas acabam mentindo para você. Isso aqui é interessante. Não necessariamente só empresas fazem isso, tá? Os grupos podem fazer também, não tem problema nisso. Isso aqui é uma ideia, um conceito. Mas usualmente são as empresas que têm dinheiro para investir em alguma coisa e para desenvolver algo, né? Foi catalogado, foi descoberto. Se não me engano, isso foi nos Estados Unidos, mas no Brasil também perceberam esse fenômeno. Que, bom, as pessoas não querem se sentir obesas. Então as pessoas tendem a comprar sempre o mesmo número. Se a pessoa der uma engordadinha, ela tenta ficar usando aquele mesmo número, né? Para se sentir melhor. Falar, não tô tão gordo assim. O que as empresas começaram a fazer? Bom, para conseguir manter essa clientela, eu vou pegar esse número aqui de calça, de roupa e tudo mais, e eu vou aumentar, fisicamente eu vou aumentar a quantidade, a distância, o tamanho, o raio. Eu vou aumentar esse tamanho, só que o número eu vou manter o mesmo, o número do qual eu vendo. Então vamos chutar aqui uns números. Essa roupa aqui é o número 55 em tal unidade lá que eles usam. Antigamente era 55. Hoje esse número seria um 58, 59. Só que eles manteram o número 55 para o psicológico das pessoas aceitarem melhor aquela roupa. Então eles perceberam isso, se não me engano, foi em calças, onde pega mais ou menos na região da frente, né? Que a pessoa não quer engordar ali dos lados e tal. E talvez pro sapato, mas eu lembro que foi mais em calça que eles comentaram bastante sobre no livro. A empresa faz isso, né? Para que a sua gula interna continue consumindo os produtos, porque se fosse um produto de um tamanho menor,
talvez você não consumiria. Então, é uma maneira que uma empresa ela pode te manipular, pode te induzir a uma decisão que você não tomaria se você soubesse o quão gordo você está, né? Então, são detalhes, mas acontecem, tá? Esse aqui é para te induzir a consumir, no caso. Para te dar um incentivo a mais. Uma outra coisa que o autor traz é que as empresas elas dão recompensas. São recompensas pequenas, mas que te influenciam mais do que seria proporcional ao tamanho da recompensa. Ó, qual que foi o estudo que eles fizeram? Eles pegaram dois grupos de pessoas, porque normalmente fazem isso, tá? Em pesquisas, né? Você pega dois grupos, um grupo controle, um grupo onde você não faz aquilo que você está teorizando, que te dá um nível médio, um nível base, você poder avaliar o comportamento semelhante, o comportamento diferente que você está estudando. Eles pegaram esse grupo base e eles deram 20 dólares lá, 20 reais, tanto faz. Eles deram dinheiro para essas pessoas. E essas pessoas elas tinham que fazer uma atividade bem chata e no final elas ganham dinheiro. O outro grupo ganhou só um. Então ganhou 20 vezes menos, né? Ganhou quase nada. Ganhou assim, sabe? Um trocado ali. Os dois grupos fizeram a mesma atividade chata, passaram por todo o transtorno e tudo mais, um negócio bem chato, desinteressante e tal. E o que foi interessante é que os pesquisadores avaliaram assim, quão interessante você avalia o estudo. Então, você fez uma atividade muito chata, tediosa, e você ganhou uma quantidade no final. Teve um grupo que ganhou mais, teve um grupo que ganhou bem menos. O grupo que ganhou menos, ele avaliou o estudo como mais interessante. E isso é um fenômeno bem massa, assim, na nossa cabeça. As pessoas que fizeram uma atividade um pouco mais... que fizeram a mesma atividade, mas ganharam mais dinheiro, elas conseguiram, na cabeça delas, elas não conseguiram raciocinar tão bem o quão legal seria o estudo. Porque a pessoa tinha que dar um review positivo, ela tinha que falar bem do estudo, digamos assim. Então, as pessoas que ganharam menos, elas conseguiram justificar na cabeça delas que o tempo delas valeu a pena, foi mais divertido, foi mais legal, porque elas ganharam pouco. Então, assim, bom, se você não ganhou nada monetário, que pelo menos uma diversão você tenha ganhado. Então, a cabeça da pessoa conseguiu criar uma explicação melhor do porquê o estudo foi interessante. Isso é bem doido. Isso é bem doido. E sem a pessoa saber o que elas estão avaliadas, o que elas estão estudadas, é um comportamento que as pessoas apresentaram. Empresas fazem isso, de certa forma, em cupons, tá? O livro dá lá uns exemplos ali e tudo mais, mas cupom, assim, às vezes não vale muito, mas aí você começa a justificar mais compras naquela loja, departamento e tudo mais, porque você tem um cupom. Só que o cupom não é tanto quanto você tá gastando pra poder ter os cupons. Então tem mais ou menos uma questão assim, sabe? As empresas, elas acabam escondendo números. Então, esse aqui é bem importante, de certa forma, porque ele manipula bastante em alguns lugares aí. Ó, qual que é a ideia? Tem um lugar que fala que você pode comprar um produto de 500 por 5 reais. Ou dólar, no caso, né? Que ele dá o exemplo no livro. Então, é uma loja lá que fala assim... compre lá um tablet, compre lá um aparelho eletrônico, não sei o quê, de 500 mil dólares, compre por 10, compre por 5. E assim, qual que é a lógica do mercado onde você consegue comprar um produto por 1% do preço dele? 2% do preço dele? Pra pessoa acreditar nisso, a gula interna dela tem que falar muito alto. Muito alto. Sabe? Porque não é normal. Então, e realmente, não é normal. E aí tem sempre a história, lá tem sempre um pulo do gato nessa história. Por que que é verdade isso? Por que que você pode ou não comprar? Será que você pode mesmo ir lá na loja e clicar no botãozinho comprar? São esquemas, tá? Eu vou explicar brevemente esse esquema aqui para vocês ficarem um pouco mais atentos, caso vocês venham descobrir no futuro sobre ele, vocês já estejam preparados sobre isso. E definitivamente não recomendo nada, mas, né? Vou só explicar mais ou menos como que funciona. Ele funciona uma espécie de leilão, tá? Então, esse esquema como que ele é? Ele é um leilão em que você pode ou não comprar o produto de 500 por 5, porque é um leilão. Esse leilão, você paga para poder dar o lance. E ele é um leilão projetado, né? Ele é projetado para mais pessoas gastarem dinheiro durante o período do leilão do que quanto vale o item leiloado. Então, se o item leiloado vale lá R$1.000, a soma do gasto das pessoas durante o leilão, durante aquele leilão específico daquele produto, vai somar mais do que os 1.000. E se na média os produtos estão somando mais do que eles custam, a empresa começa a ter um lucro. Claro, tem outras coisas para contabilizar no lucro,
mas é mais ou menos essa ideia, tá? E como é que funciona? Você tem lá um leilão. O produto de 1.000 está sendo vendido a R$ 7. E você tem um tempo ali. E o tempo é um negócio psicológico que a gente vai comentar um pouco mais pra frente, se não me engano, a gente vai tomar um comentário sobre ele. Mas o tempo começa a entrar na tua cabeça. Porque você tem um tempo agora. Você não pode tomar a tua decisão quando você achar melhor. Você tem o tempo. E é um tempo bem curto. Acho que 10, 15 segundos que eles colocam. É bem baixo. Ou 30 segundos. É bem baixo o número. E aí, pra você poder dar um lance nesse leilão, o produto, por exemplo, tá custando 7 agora, no leilão. O produto na loja normal é 1.000 e o produto tá custando 7 agora. Para você poder ter o direito de comprar o produto por 7, você não tem. Quem tem é outra pessoa. E aí, para você poder falar assim, eu quero comprar esse produto, você tem que dar um lance maior. Então, 7,01, um centavo a mais. E aí, para você dar esse lance de um centavo a mais, você tem que pagar lá 50 centavos. E é fixo essa taxa. R$ 1, 50 centavos, eles têm lá os números lá, que eu dei uma olhada nos sites. E isso aí no dos gringos também, tá, gente? No Brasil e lá fora. O que acontece? Como você tem que estar sempre pagando para dar os lances, o número final do produto para comprar não vai subir tanto, vai subir bem devagarinho. 7 um centavo, 7 2 centavos, 7 3 centavos, vai subindo bem devagarinho. Só que a cada um centavo que o produto sobe, a empresa está coletando 50 centavos, porque é o valor do lance. Então ninguém ganhou o produto ainda, e as pessoas já gastaram dinheiro. Já gastaram dinheiro. Você faz a conta, você começa a colocar os números, começa a colocar planilha, Excel, não sei o que lá, você começa a colocar um monte de coisa pra você conseguir entender quando que a empresa começa a ficar no zero a zero. Né? O valor do produto que ela vender já é o dinheiro que ela ganhou até aqui. Você consegue fazer as contas e tudo mais. Eu não vou fazer isso, né? Não é nosso interesse aqui. Mas é assim que eles fazem. O que acontece? Você tá ali querendo ganhar o produto na gula, na vontade de querer ganhar o produto de 1.000 por 10, e você tá gastando dinheiro, você tá gastando dinheiro, você tá gastando dinheiro. Chega um ponto que tá basicamente só você e outra pessoa, meio que um competindo com o outro, digamos assim, só que vocês não sabem quem é a outra pessoa diretamente. E aquele número sempre tá subindo, sempre tá subindo. Chega um ponto que você tá tão fundo nesse negócio, que você chega a estar disposto a gastar mais dinheiro do que valeria a pena. Então, assim, você já gastou R$ 800 pra colocar o valor, pra colocar o valor não é aposta, o valor do leilão. Você já gastou R$ 800 pra poder dar lances no leilão. E aí, se você somar o valor do produto da maneira que ele tá agora, já deu mais que os 1.000. Se você soma lá o que você gastou pra dar os lances e o valor do produto pra hora de comprar, já deu mais que os 1.000. Então, racionalmente, já não vale mais a pena. Só que ainda assim as pessoas continuam. Não é muito, tá? É um conjunto menor de pessoas que fazem isso. Conjunto mais nicho, né? Mas ainda assim acontece. E é nessas jogadas que a empresa começa a fazer mais e mais dinheiro. Porque deve estar tão afundado naquele negócio que você fala assim, bom, se eu parar agora eu já perdi tanto, então eu só vou continuar, vou continuar, vou continuar. E você começa a virar naquela falácia. Se eu não me engano, a falácia a gente vai comentar mais nos episódios futuros, provavelmente. Falácias são bem importantes pro nosso entendimento das coisas, do mundo, dos argumentos e tudo mais. Porém, não é o episódio de hoje. Mas existe uma falácia, que é a falácia dos custos irrecuperáveis. Que a ideia é mais ou menos assim. Eu já perdi tudo isso. Vou continuar. É irracional, um comportamento totalmente irracional. Se você já perdeu até aqui, a melhor maneira de você não continuar perdendo é você sair agora. Pra você minimizar suas perdas. Isso acontece bastante em outras situações, tá? Mas aqui é uma delas. Os custos irrecuperáveis, então, fazem com que a pessoa perde ainda mais nesses leilões, digamos assim, esses leilões de um centavo, 2 centavos, sei lá como é que funciona, né? Não é legal. E é algo que tá na nossa cabeça, né? Algo que a gente age irracionalmente nessas situações. Não é legal, não participe dessas coisas. E são coisas que, pelo que dá a entender, assim, elas meio que entram na sua cabeça, quase com um vício ali, sabe? Então, melhor não. Fique longe disso. Se você vê um leilão um dia falando que uma empresa falando que você pode comprar um produto de 5.000 por 50, tá? Não acredite. É projetado para que você, no fim das contas, perca dinheiro e não ganhe. É o tal da casa sempre ganha. É tipo um cassino, só que de outra maneira, sabe? Tem outra coisa que algumas empresas fazem é que ela deixa bem fácil a usabilidade do site dela, de propósito. Às vezes as empresas fazem isso sem querer, mas tem vezes que normalmente é por querer para te induzir a usar o sistema delas.
E elas fazem tutoriais e fazem passo a passo e coisa. Tipo assim, ela remove toda a barreira de usabilidade existente para que você entre no negócio, digamos assim. Só que às vezes é um negócio que não vai te dar dinheiro, é um negócio que vai te afundar só, tá? Fiquem espertos com isso. Fiquem espertos mesmo. Tem um tutorial que ele te ensina, por exemplo, assim, aqui seria você teria ganhado dinheiro num site de investimento, uma coisa assim. Olha só, você teria ganhado tanto em 10 segundos aqui. Só que eles nunca mostram a perda. Ou se mostra você perdendo, simulando uma perda, uma coisa assim, eles usam outros termos, eles escondem, eles não colocam isso em foco. Pra te induzir a ignorar as perdas e só olhar pros lucros, digamos assim. Os possíveis lucros, no caso. Tomem cuidado, tá? Isso acontece. O livro ele dá uns exemplos lá, ele mostra um site, ele mostra como que funcionaria e tudo mais. Tem que ficar de olho, tá? É te induzir a usar um sistema, uma plataforma que eles sabem que não é tudo aquilo que eles estão falando, para que. Porque eles ganham fazendo aquilo, né? Então, tome cuidado. Tome cuidado. Tem empresas, grupos, vamos dizer grupos, que eles acabam mencionando a fraqueza de um produto, tentando ganhar sua confiança. Então, assim, ele tem lá um produto, um serviço, uma coisa, ele mostra a fraqueza antes que você descubra, pra tentar ganhar sua confiança. O livro até comenta lá se vale a pena a empresa fazer de propósito isso, ter a fraqueza de propósito pra poder dar solução e ganhar mais confiança, isso, aquilo. Ele faz essa discussão, não é o que a gente vai entrar muito aqui. Mas saiba que isso é algo que pode acontecer. E é algo calculado. Se a empresa tá falando que ela fez besteira tão abertamente, isso provavelmente é um negócio calculado. Tá? Eles calcularam o risco de não falar nada, esconder, negar, porque normalmente é assim, negam, escondem ao máximo, depois negam, depois finge que não é tudo isso, depois assume lá os erros, depois de muito tempo. Isso acontece bastante, tá? E se a empresa está diretamente falando pra você que errou, alguma coisa assim, tome cuidado, que provavelmente é um risco calculado. Mas no fim das contas, apesar de que são pontos que o autor acaba colocando e tal, no fim das contas a honestidade é um negócio, é uma virtude, né? Então, no fim das contas é algo bom. Só tome cuidado se você não está sendo induzido a agir de uma determinada maneira que você não agiria caso contrário, tá? Só ficar de olho, ficar esperto com isso. Tem algo que a gente faz também quando as empresas começam a ser honestas. O autor dá um exemplo lá no sistema de saúde, que eles começaram a falar quando tinha um erro médico e tudo mais, eles tomavam menos processos, eles gastavam menos dinheiro com processos jurídicos, sabe? Com indenizações e tudo mais. Assim, no fim das contas, economicamente, para a empresa vale a pena assumir o erro médico. E a gente, como ser humano, a gente tem um negócio chamado reciprocidade. É um fenômeno que, assim, se alguém fez algo para ti, você tende a ser recíproco com essa pessoa, né? O que é interessante. É um negócio natural dentro da gente. Fez algo bom pra mim, faço algo bom pra você, naturalmente. E inconscientemente, às vezes. Então, o negócio tá na sua cabeça, na sua cabeça, você não percebe que tá ali, e você acaba fazendo. Por que isso aqui é interessante? Porque os aplicativos assim, de celular, coisa que a gente tem mais moderno aí, eles usam desse conceito. Então, o aplicativo fala pra você, eu quero te dar isso daqui, mas você tem que ser recíproco para mim, me dando acesso à sua câmera, me dando acesso aos seus dados, me dando acesso às suas imagens do celular, me dando acesso ao seu microfone, me dando acesso a mais coisas do teu celular, a mais funcionalidades, para você ter essa funcionalidade. Tanto que é uma das recomendações, se não me engano, é da Google. Ele tem uma recomendação oficial de desenvolvimento de aplicativos, sites e tudo mais. É bem interessante isso. Eles falam assim: você não pode simplesmente abrir um aplicativo, você não pode projetar outro aplicativo para quando o usuário abrir, ele já peça acesso à câmera, microfone, isso, aquilo. Não, tem que ser passo a passo. E quando que você vai pedir o acesso a essas funcionalidades? Vamos supor que tem um aplicativo lá que a pessoa tem que tirar foto. E o foco principal do aplicativo é tirar foto porque precisa para não sei o quê. Se você só abrir o aplicativo e querer botar requisição da foto, normalmente não é muito agradável. A menos que seja algo essencial do aplicativo. Aí na primeira tela faz sentido. Mas normalmente os aplicativos eles colocam um aviso antes, né? E é logo antes do uso. Então, assim, se o aplicativo não precisa da câmera para começar o aplicativo, não pede ali. Vai pedir exatamente quando a pessoa precisar da câmera. E ele vai avisar antes que vai pedir acesso à câmera. Então, pode ver isso. Se você estiver usando um aplicativo, às vezes, você abrir um aplicativo novo, instalar uma coisa nova lá e fala assim: nós precisamos da sua câmera, tá certeza? Clique lá no
confirme que você libera a gente a usar a tua câmera. Aí você clica. Aí não liberou. Aí aparece a mensagem do teu celular falando, ó, esse aplicativo quer acesso à câmera. Permitir ou não? Permitir. Às vezes isso acontece, tá? Depende das configurações do teu aparelho e tudo mais. Porém, isso aqui é algo planejado. E, de certa forma, recíproco, porque para você ter algo, faz sentido você dar acesso a essa informação. Se você abre um aplicativo e ele pede a requisição de muitas coisas direto, você até se assusta. E capaz de você até sair do aplicativo. Porque, pô, por que ele tá pedindo tanta coisa assim? Isso aconteceu comigo esses dias atrás, tá? Não era aplicativo de celular, era um site lá. Que daí eu fui usar a funcionalidade do site, não sei o que, ele pediu acesso a um monte de informação da minha conta. Aí eu olhei para aquilo e falei, por que você tá pedindo tudo isso? Né? Se ele pedisse só uma informaçãozinha, eu dava. Como ele pediu muitas coisas, eu falei, tá estranho isso aí. Não usei o serviço, não usei o site, não usei a funcionalidade que eu queria. Né? Falei assim, não vale a pena, meus dados são mais valiosos que isso. Então, a reciprocidade, ela é interessante e usam ela contra você e para você, tá? Ficar esperto nisso. Eu não sei como estão usando isso na tua vida, mas eu sei que tá acontecendo porque é o mundo moderno, é o que tá acontecendo por aí. Esse podcast é mais pra gente entender como que as coisas funcionam e você ter mais conhecimento para decidir as coisas sobre a sua vida. Tem algumas lojas também online que elas não pedem direto todas as informações para você. E isso em parte é da reciprocidade. Você quer receber o produto? A única coisa que a gente precisa é do teu endereço e o método de pagamento. Ah, você quer salvar essa tua compra? Você quer ter um histórico? Você quer receber promoções? Olha só, coloca o teu e-mail aqui. Olha só, coloca o teu nome pra gente poder te cadastrar e tudo mais. Então, aos poucos, as empresas vão mapeando quem você é. Se eu não me engano, empresas grandes como a Amazon, por exemplo, elas têm esse fluxo de informações mais bem definido. Então, você começa só com o mínimo, o endereço e método de pagamento. E nem precisa colocar o cartão, às vezes, dependendo de como você está pagando. Então, só o endereço para poder receber o produto, que faz sentido. E aí você pega outra informação, outra informação, outra informação. Quando você vê, você deu várias informações aos poucos, de forma meio que recíproca com a empresa. Nesse caso aqui, a gente poderia dizer que é uma relação totalmente benéfica para ambos os lados. Joia. Você está dando informações necessárias para poder adquirir o serviço, o produto. Joia. Tem vezes que isso não acontece, tem vezes que a empresa pede um monte de coisa e não fica claro qual que é a reciprocidade dessas informações. Então, a reciprocidade humana é algo que entenderam e estão usando para te vender melhor, digamos assim, todas as vezes. Nem sempre é coisa ruim, tá? Uma empresa fazendo algo nem sempre. Não pode ter essa visão que vai ser sempre ruim e tudo mais. Tem muitos casos que é bom e que é necessário para você. Então, você que tem que olhar pra tua vida e decidir se foi bom ou não. E para as próximas vezes, se vai valer a pena ou não, né? Tem um fenômeno que o autor comenta, um outro ponto, que é quando escalam pequenos favores para grandes favores. Isso aqui é mais, acho que indivíduos fazem isso bastante, também dá pra fazer. Qual que é a ideia? Você não vai aceitar diretamente um pedido muito grande, mas você estaria disposto a aceitar um pedido pequeno. Como assim? Se te pedirem para fazer um favor gigante, você recusa direto. Se te pedirem fazer um pequeno, depois do grande, numa escadinha, digamos assim, é capaz de você ir cedendo, você ir aceitando. De novo, sites fazem isso em formulários, né? Você começa a fazer um formulário. Em vez de ele mostrar um formulário gigante com um monte de coisas, eles falam assim, é isso de informação. Dois pedacinhos de informação ali, três campos, não sei o quê. Aí você clica próximo. Aí ele pede mais um pouquinho. E mais um pouquinho, e mais um pouquinho, mais um pouquinho. Quando você vê, você colocou assim 15 campos, você preencheu um monte de coisa, tudo de pouquinho, 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 e você não se deu conta disso no começo. Se mostrasse uns 15 direto na tua cara, você sairia do site às vezes. Como colocaram de pouquinho, 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 às vezes até usando a reciprocidade ali que a gente acabou de comentar, em outras situações, outros contextos, você está disposto a fazer. E isso é interessante. Inclusive um dos guias de designers, não colocar muita coisa na tela da pessoa para não assustar. Coloca de pouquinho em pouquinho, coloca entre a tela, coloca antes de usar a informação, para que fique melhor e mais chances de usar no teu sistema, na tua plataforma. Na questão de favores, podem ser que as pessoas usem, ou empresas, usem sentimento de culpa em você. Porque, bom, te pediram algo muito grande e você recusou. E aí esperavam que você ia recusar. E aí, porque você tá se sentindo culpado, te pedem algo menor. E você aceita aquele algo menor. Qual que é a ideia aqui? O autor dá um exemplo bem, bem legal no experimento que fizeram, que conversaram lá com os estudantes e tudo mais, e eles chegavam no estudante e perguntavam assim, você quer participar desse projeto, não sei o que lá, tal. E aí o projeto era um negócio pra 2 anos, toda semana, tipo, um negócio absurdo, assim, sabe?
E, logicamente, todos os estudantes recusando aquele negócio. Ou a grande maioria dos estudantes recusava. Porque era muito tempo, era muito esforço, era muita coisa, do nada, assim, chegar na tua vida, né? Por 2 anos ainda também, muito prazo e tal. Só daí o que eles faziam? Eles pediam algo menor. Bom, já que você não pode esse grande, que tal esse menorzinho? Uma vez por mês em tal lugar. E as pessoas aceitavam. Então ele pedia algo grande primeiro, depois pedia algo pequeno, meio que usando a culpa. A pessoa se sentia culpada por recusar. Se fosse feito invertido, né? Quando pedem o grande, tiveram uma taxa de sucesso de 50%. Quando pediram o pequeno, a taxa de sucesso era de 16%. O que isso quer dizer? Se você começar pedindo o grande, depois o pequeno, metade das pessoas aceitavam fazer o pequeno, né? Então pediu um negócio de 2 anos, depois pediu um negócio lá uma vez no mês, não sei o que lá, pediram. 50% dos casos as pessoas aceitaram, por causa do sentimento de culpa. Se você pedir um negócio pequeno primeiro e tentar ver se funciona, se você vai conseguir o teu objetivo, porque o teu objetivo é o pequeno, não é o grande. O grande tá ali só pra incomodar. O teu objetivo é aquele pequeno, aquela uma vez no mês lá que você tem que ir em tal lugar, não sei o que, fazer não sei o que. Se você pedir só ele, 16% dos casos as pessoas iriam aceitar. Então, ó, você saiu de 16% das pessoas que estão aceitando, você vai conseguir aumentar esse número pra 50%. Se você usar o sentimento de culpa na pessoa, pedindo algo grande depois algo pequeno. O teu foco é o pequeno, o grande nunca foi. Se aceitarem o grande, você tá preparado, tem que estar preparado. Né? Porque aceitaram o teu pedido muito grande lá. Mas o foco é o pequeno. E isso é importante porque podem fazer isso contra ti. Tipo, direto, assim, na meio da rua ali, assina o formulário, não sei o quê, doação e tal. Ah, doe tanto do teu salário lá pra instituição de não sei o quê. Ou ajuda nós aqui com 10. Aí tá no sentimento de culpa. Pô, eu recusei o negócio de 3 mil ali, né? Estão pedindo só 10, então toma 10. Né? É uma possibilidade. Tá aí as possibilidades, né? Como que estão usando, se usam isso mesmo? Não sei, tá? Isso aqui é contigo. Ver se estão usando ou não contra você. Mas é algo que o autor comenta e eu achei interessante. É um fenômeno bem, bem legal. Sem você perceber que já estavam projetando para você aceitar só o pequeno, você não sabia disso e ainda assim consegue meio que induzir você a um comportamento que às vezes nem era do teu interesse no começo, tá? O livro também comenta sobre decisões relativas e não absolutas. Então, às vezes só pedem uma informação do nada, assim, você não consegue comparar. E meio que usando aquele fenômeno do ancoramento, né? Você consegue, de forma relativa, entender aspectos da tua vida. Então, de forma relativa, você entende que 2 anos é muito, um dia no mês é pouco. Bom, então a nossa cabeça sempre funciona por decisões relativas e não absolutas. O autor comenta por cima disso aqui nesse caso, mas ele se resume em você tem 2 anos pra você medir e você tem um dia no mês, uma única vez, né? Ou algumas vezes só. São coisas relativas, você consegue comparar e falar, isso aqui é muito melhor. E como eu quero, tô com um sentimento de culpa, eu aceito essa proposta. Tome cuidado com esses manipulamentos, tá? Principalmente se uma pessoa te barra ali na rua pra fazer algo. Mas também com as coisas mais sutis que a gente não percebe muito. Um dos últimos tópicos que ele comenta nesse capítulo é a questão da aversão à perda. E esse aqui é interessante, porque, de novo, matemática e contas e estatística e tudo mais não é muito óbvio pra gente. E a gente, às vezes, não toma decisões tão racionais, puramente lógicas. Então, o experimento era o seguinte: deram lá 20 dólares, 20 euros lá, acho que era dólar, e você tinha que jogar moeda. Dependendo do resultado da moeda, uma moeda honesta e tudo mais, né? Dependendo do resultado da moeda, você ganharia ou 2,5 ou você perderia um desses 20 iniciais que você teria. Então, eu te dou um 20 na tua mão. Se você só querer sair agora, você ganha 20. Se você quiser tentar ganhar mais, você fica jogando na moeda. Dependendo do que cair, você ganha mais dinheiro ou não. Racionalmente falando, como colocar um jogo? Era, se perder, perde um. Se ganhar, ganha 2,5. Racionalmente pensando nos números, 50% de chance em cada lado da moeda, não sei o que, não sei o que. Racionalmente, você tem que jogar todas as 20 vezes que você tem de oportunidade. Você joga, joga, joga e fica jogando. Porque, no geral, é esperado que você vai ter mais dinheiro no fim do que quando você começou. Não é muito óbvio isso. Talvez para alguém com um pouquinho mais de conhecimento ali, você olha, bate o olho e, meu, é isso.
Só que na hora ali as pessoas elas não tinham essa sensação, elas não tinham essa percepção. E as pessoas acabavam, por medo de perder, não jogando. Sendo que não é o mais racionalmente esperado. Claro, por estatística, você sabe que você pode acabar, no fim das contas, perdendo todo o dinheiro. Só que é muito improvável. E aí que vem essa questão da probabilidade e tudo mais. Então, puramente na lógica, você deve jogar todas as vezes possíveis. As 20 vezes. As pessoas não faziam isso. Então, aí vem. Nesse caso, foi projetado para você estar na média ganhando. Cassinos é diferente, é o contrário. Na média você está sempre perdendo. Tá? E aí a gente tem essa questão da aversão da perda. Se eu tenho isso, eu não quero perder. Eu valorizo mais o meu do que a possibilidade de ganhar o dobro e meio. Tá? Mais do que eu poderia perder. É, é interessante, tá? É interessante esses fenômenos. E o autor ele conta sobre outras coisas também. Nesse capítulo, ele fala de um tal do Tom Sayer. Não sei pronunciar o nome dele. Mas acho que é um livro infantil, bem famoso pelo jeito, eu não conhecia. Né? Mas enfim. E tem uma frase bem interessante no livro, que é a seguinte: para fazer um homem ou menino cobiçar alguma coisa, você só tem que fazer essa coisa difícil de se obter. E aqui vem alguns campanhas de marketing e tudo mais. Diamante, por exemplo, é um clássico desse exemplo, eu diria, né? Que você dá a percepção que aquele negócio ali é valioso, que é difícil de se obter, sendo que na verdade não é tudo aquilo não, quanto parece ser. Então, a percepção de raridade sobre algo, de exclusividade, aumenta o valor dele. É bem interessante essas técnicas, como que fizeram o valor do mercado aumentar, do diamante no mercado aumentar e tudo mais. Tá aí umas possibilidades, né? Nesse livro ali infantil, o Tom Sawyer, ele fez as outras crianças trabalharem pra ele, porque ele conseguiu convencer as outras crianças de que aquilo que ele estava fazendo era difícil, que apenas os melhores conseguiriam fazer. Qual que é a ideia aqui? Ele tinha que fazer alguma coisa na cerca, acho que ele tinha que pintar a cerca lá da avó dele, que a avó dele pediu e tudo mais. E como ele não queria fazer isso, ele convenceu pros outros que só o melhor, né, da turma vai conseguir fazer isso aqui. Só quem é bom mesmo consegue fazer esse negócio. Então, ele aumentou o desejo dos outros para aquilo ali. Porque, pô, se eu consigo fazer aquilo ali, eu sou o melhor. Eu quero mostrar que sou o melhor, eu quero ser o melhor. Então, ele fez aquilo ali algo meio que exclusivo, difícil. E se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas acho que ele tava cobrando para as crianças trabalharem para ele. Ele tava cobrando pra poder deixar as crianças pintar o muro. Era alguma coisa do tipo. Bem interessante, assim, a historinha e a dinâmica ali, tá? Mas, fundamentalmente, ele mostra algo assim. Sendo difícil, sendo exclusivo, as pessoas estão dispostas a gastar dinheiro, a pagar mais. Que é o tal de marca de luxo, por exemplo. Às vezes, materialmente, tem uma qualidade boa ou alta, mas não justifica ser 10, 15 vezes o preço. Pelo materialmente falando. Mas a percepção é o que vale, né? Não tô aqui pra discutir sobre moralidade dessas coisas, se vale a pena ou não, se quem tá errado nesse negócio, quem que. Não tô aqui pra discutir sobre isso. É o que fazem. Tem um. Nesse mesmo tópico, o autor ele fala sobre um. Eu achei bem legal esse. Sobre um vendedor de carros, e eu vi isso acontecendo em mercado imobiliário também. Um vendedor de carros, ele colocava os clientes dele em fila. Então ele tinha um cliente, ele queria vender o carro. Ele tinha um cliente e o cliente via o outro possível cliente. Então, eu tô aqui na fila, eu tô vendo o cara que tá comprando o carro aqui na minha frente. E eu quero o carro. Então, como tem uma fila de compradores pro carro, e ele faz uns esquemas lá no meio também, você começa a entrar na tua cabeça, bom, se eu que tô agora, com a possibilidade de comprar o carro agora, não comprar, o cara que tá atrás de mim vai comprar. Então, como ele marcava os clientes dele tudo um atrás do outro ali, tipo, no horário ali, tem 15 minutos aqui, 15 minutos aqui lá, como ele fazia fila de cliente, a cabeça das pessoas pensava, bom, se eu não comprar agora, eu vou perder. E aí, como eu tenho aversão à perda, né? O fenômeno que a gente acabou de comentar ali, a aversão à perda, e eu quero ter, eu aceito essa negociação que talvez numa outra situação eu não aceitaria. Então, ele conseguia meio que ter um pouco mais de lucro, porque ele conseguia convencer as pessoas que elas estavam numa situação urgente e ter que comprar agora. Eu vi isso numa foto lá de alguém queria fazer um aluguel de um imóvel lá numa cidade, um lugar mais caro, né? E tinha aquela fila de pessoas, assim, pra ver o imóvel, ver se ia comprar ou não e tudo mais. Isso, é claro, valoriza o imóvel, porque agora você tem uma fila de pessoas querendo comprar um negócio. E aí, se você não comprar, fechar o negócio agora, se você quiser 10 minutos pra pensar, tem outro na fila já.
Então você não consegue fazer isso. O que vir, meio que você tem que aceitar. Bem interessante isso aí. Como é que conseguem se utilizar do teu tempo, a versão perda. E outras coisas ali também, para te convencer o negócio. Te convencer de algo que talvez você não faria, ou talvez não seja a melhor decisão para você naquele momento. E o autor aqui, ele comenta também sobre o pânico pelo tempo, né? Mas isso aqui é o que a gente já vem comentando também. Então, você tem uma fila, você tem tempo, você tem 15 minutos de atendimento, você vai ou não comprar o negócio, tem o cronômetrozinho ali no jogo, no leilão online, tem oferta exclusiva que vai acabar daqui a 1 hora. Os sites sempre estão usando esse negócio, oferta exclusiva. Toda semana tem a mesma oferta exclusiva no mesmo produto. Mas é mais psicológico mesmo. Às vezes realmente é uma oferta, tá? Mas tem muita dessas aí é só papo mesmo. Então, fica de olho. Você provavelmente já percebeu isso. Então, nada novo pra você, provavelmente. Meio que encerrando, então, esse episódio. E uma frase bem interessante que eu vi lá no livro. Que a gula, ela falha no controle próprio. Né? Então, existe uma virtude do controle próprio. A gula é quando você não tem essa virtude. É, o livro é bem interessante, assim, ele comenta outras coisas também e tal. E como é muita coisa, a gente vai picotando em outros episódios e tudo mais, né? Então, só pra fazer um resumão desse episódio aqui, pra gente poder encerrar, né? Um dos primeiros pontos que ele falou nesse episódio da gula, né? Como que te manipulam usando a gula que você tem. Que as empresas, elas começam a mentir pra você, elas começam a te manipular, mexer nos dados. Elas não são honestas, às vezes, nas medidas que elas usam, na calça ali, pra te fazer se sentir um pouco melhor, comprar e tudo mais. Um outro ponto é sobre aquelas pequenas recompensas que às vezes não é nada, não tem muito de valor, aqueles cupons, aqueles negócios, mas eles te convencem, você tem uma percepção melhor sobre sobre aquele contexto. As empresas, elas conseguem esconder números, você consegue esconder pra pessoa que ela vai, no leilão, perder dinheiro, mas você fala pra ela que ela consegue comprar um produto de 500 por 5. Então, porque ela esconde vários números ali, ela esconde a estatística por trás do negócio dela, ela consegue te convencer de um negócio que, na cara, assim, é muito comum, né? As empresas, elas mostram direto a fraqueza delas, digamos assim. Parece que é um negócio virtuoso no primeiro momento, mas é um risco calculado. Mas pelo menos é honesto. Isso aqui é um dos pontos que eu digo. Pelo menos isso aqui foi uma honestidade, mas é algo calculado. De forma a tentar ganhar a sua confiança, né? Então, ficar esperto nisso. Tem a questão do pequenos favores e grandes favores, né? O ancoramento, decisões relativas. Você te pediram algo muito grande e agora te deram, tipo, depois te pediram algo muito pequeno. Às vezes foi projetado para pedir algo pequeno para você. Empresas, grupos, pessoas. Pessoas fazem isso também, se não me engano. Uma pessoa fazendo isso com a outra, no caso. Diretamente. Então, fica esperto nisso. Né? Se te pediram duas coisas ali, você consegue ter a percepção relativa entre elas, mas não de forma absoluta. Você não aceitaria se fosse só pequeno. Mas agora, porque você viu a grande e a pequena e o sentimento de culpa ali e tudo mais, te induz a algo que você às vezes não faria. Tem a questão, então, da escassez também. A gente tem uma versão a perda maior do que o possível ganho, né? De certa forma, mantendo os recursos que nós temos, o que faz sentido. Você tem a certeza que você tem isso agora, mas existe muito risco e incerteza no futuro. Então, é um fenômeno interessante que acaba que às vezes a gente nem faz algo lógico, como no caso lá das moedas e tudo mais. Que logicamente você tem que apostar, mas as pessoas não fazem isso por psicologia mesmo, por aversão à perda. Bom, esse aqui foi um resumo do episódio, do capítulo do livro. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe com pessoas que você conhece e tudo mais. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado pela atenção.